igreja? Amém? Graças a Deus. Está conosco o nosso pastor Gessé. Seja bem-vindo. Amém, em nome de Jesus. Está conosco também alguns visitantes. Tem um casal ali atrás. Primeira vez? Segunda? Seja bem-vindo. Quando acabar o culto, deixa eu apertar a mão de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem mais está nos visitando essa noite, cooperando com a obra do Senhor? Quem mais? Faz assim com as mãos, você que está visitando. Ali atrás levantou uma mãozinha lá. Isso, primeira vez? Segunda? Depois também quero apertar a mão da senhora. Amém? Então não saia sem receber o abraço do pastor. Quem mais, irmãos? Mais alguém? Deixa eu ver um rostinho diferente aí. Não? Daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando, após a palavra, nossa irmã Antônia Maria. É hoje? Apresentando nova membra da Casa do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Glória a Deus, versículo 42. Atos 2, 42. Vemos aqui uma escola dominical também abençoada pela manhã. Esta semana que está iniciando, começa a semana de oração para toda a igreja. Amém? Depois, na próxima semana, vamos ter um propósito de oração aí todos os dias, das 8 às 9, durante 15 dias, orando somente pelo ministério da igreja. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim a palavra: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A igreja. Não, repetiu 42, desculpa. 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema desta noite é perseverando na ceia do Senhor. Amém, irmãos? Então nós podemos ver que a igreja, quando foi inaugurada, logo na primeira pregação, a Bíblia fala que 3.000 almas se converteram ao Senhor. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver 5.000 almas. A Bíblia fala que 5.000 homens, dá a entender que fora mulheres e crianças, se agregaram para a igreja do Senhor. Então esses novos convertidos, foram inseridos na igreja do Senhor. E eles foram perseverantes, irmãos, nesses pilares da igreja. Eles perseveraram, eles mostraram a autenticidade do Evangelho. Quantos recebem Jesus, aceitam Jesus como seu Salvador, vêm aqui à frente e depois não voltam mais, e quando você sabe dessa pessoa está fora da presença do Senhor, ou seja, não há nenhuma perseverança, ou seja, não há uma autenticidade na fé. Mas esses discípulos, eles mostraram um caráter autêntico da fé através da perseverança. Então a autenticidade da fé se manifesta onde? Na perseverança. Amém, igreja? Coisa linda é quando você conhece uma pessoa, você conhece alguém e essa pessoa não muda, tem as mesmas convicções, ela crê em Jesus hoje, ela crê em Jesus amanhã, passa o mês, ela continua crendo em Jesus, ela é santo de Deus hoje, amanhã é santo de Deus, passa um ano, passa 2 anos, a pessoa tem as mesmas convicções em Deus. Ela não tem 2 pensamentos, ela não tem uma dupla personalidade, ela não deixa se levar pelo senso comum do mundo, ela não deixa se levar pela moda, aleluia. E aí você diz, essa pessoa realmente é servo do Senhor, essa pessoa é crente. Por quê? Pela perseverança. Por isso que a Bíblia vai falar de perseverança o tempo todo. Então é na perseverança, é na permanência, é na constância que o Senhor vai autenticando, que nós vamos ter a confirmação, não só a igreja, mas principalmente os céus. Aleluia! Você vê que Jó passa um processo terrível. Jó passa um processo, irmão, de prova, de luta, mas ele vai até o final, ele vai até o fim.
Aí sempre tem uma tia, alguém, tá namorando não? Ainda não conseguiu uma namorada? Aí o jovem, ano que vem, tem que aparecer com a namorada. Aí consegue uma namorada, aí chega com a namorada. Ué, ele vai casar não? Sempre olhando para frente, aí casa. Vou ter que casar, aí casa. Daqui a pouco, e os filhos? Tem filho não? Então a gente vive assim, irmãos, parece que nunca alcança a felicidade, parece que a felicidade está sempre lá na frente, sim ou não, igreja? Parece que a felicidade nunca está conosco, está sempre lá na frente. E a casa? A casa eu vou terminar. Aí quando termina, vou fazer mais um cômodo. Aí termina mais um cômodo, está pequena, vou comprar. E nunca alcança a alegria, porque a alegria não está em ter, mas a alegria está em ser em Cristo Jesus. Então o crente, irmãos, ele olha para frente, mas fora por vir, para a eternidade. Mas na verdade ele olha para trás sempre. Para onde? Para a cruz do Calvário, para o sacrifício de Cristo, que Jesus morreu por ele na cruz de Cristo. E quando ele entende que Jesus morreu por ele, ele é feliz com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Com trabalho, sem trabalho. Aí ele diz, eu posso todas as coisas, como Paulo, naquele que me fortalece. Seja com as coisas materiais ou não, irmão. Porque ele olha para trás. Não para trás por pecado, mas para trás por Calvário. E hoje é noite de você olhar um pouquinho para trás, para o Calvário. Então nós fazemos memória do sacrifício de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ser uma pessoa com contentamento em Cristo. E hoje está faltando isso, contentamento. Então quantos hoje, irmão, não conseguem permanecer, não conseguem se firmar, mas você só passa a confiar em alguém quando esse alguém honra a palavra, quando esse alguém mantém a palavra, quando essa pessoa é constante nos seus posicionamentos. Com Deus não é diferente, irmão. Não é diferente. Hoje você diz, Senhor, eis-me aqui. Amanhã dá um tempo, Senhor. Hoje tu dá uma bola de fogo, amanhã dá uma pedra de gelo. Como nós já falamos aqui, né? Aquele crente sazonal, parece até um eletrocardiograma. Hoje estou lá em cima, amanhã estou aqui embaixo. Hoje estou lá em cima, amanhã estou aqui embaixo. Mas o crente não, o crente ele tem que ter, né, ele tem que crescer. Ele tem que olhar para frente, olhar para o alto, independente de qualquer coisa. Então não dá para ser igreja, irmão, sem perseverar nessas práticas. Hoje nas empresas se falam muito em boas práticas, né? Boas práticas para atingir uma qualidade total. As pessoas, né, as empresas estudam e vê ali quais as melhores práticas, as boas práticas, para economizar, para a produção aumentar, para os processos melhorar. Mas quais são as boas práticas da igreja que não podemos perder de vista? É essa aqui, irmãos. É doutrina, é comunhão, é partir do pão e a oração. São os 4 pilares da igreja. Pode passar, entrar ano, sair ano, irmão. Não tem luz negra que substitua a oração. Não tem teatro que substitua a comunhão. Não tem nada que substitua na igreja a oração, a comunhão, a palavra e o partir do pão. Pode inventar o que for lá fora, mas aqui dentro continua. Você pode repetir comigo: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Fala para o teu irmão, vai nessa que você vai se dar bem. Não muda não, persevera nisso aí. Persevera nisso aí. Não inventa mais nada. Não existe estratégia de crescimento de igreja, irmão. Quem faz a igreja crescer é o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo acrescentava todos os dias àquela igreja. A igreja caía na graça. Aleluia. Então alguém pode perguntar, pastor, dessas práticas, quais são as mais importantes? Vou responder para você, todas elas estão no mesmo nível. O que eu posso afirmar é que nós temos que começar com a palavra, com a doutrina, porque sem doutrina, sem ensinamento, não temos nem como orar. Sem palavra, não sabemos nem como nos relacionar. Sem palavra, não sei nem como ceiar. Sem palavra, irmão, não dá para fazer nada. Então diga, tudo começa com a palavra. Por isso que a doutrina está aqui na primeira lista. Então não existe igreja, repita comigo, não existe
existe igreja sem doutrina, sem comunhão com Deus, com os irmãos. Não existe igreja sem o partir do pão e não existe igreja sem oração. Aleluia, louvado, você pode dizer graças a Deus. Então nós podemos dizer que biblicamente o primeiro passo é a doutrina. Tudo começa com uma palavra, porque uma igreja que tem palavra, irmãos, uma igreja que tem palavra, ela aprende a ter comunhão. Uma igreja que tem palavra, ela sabe como, aleluia, participar da mesa do Senhor. Uma igreja que tem palavra, ela sabe orar. Aleluia. Então são os pilares, né? Mas nessa noite nós vamos dar ênfase à perseverança do partir dos pães, que é a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Que também envolve doutrina, comunhão e oração. Então nós sabemos que Jesus, na sua última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Ele pegou ali dois elementos, né, o pão e o vinho, e ele colocou uma interpretação simbólica. Ele falou que o pão seria o seu corpo e o vinho seria o seu sangue. E ele disse para os discípulos pegar o pão, partir e comer, pegar o cálice e beber. E o Senhor falou, revelando ao apóstolo Paulo, que essa prática, essa boa prática, deveria ser realizada até a sua volta. Então nós precisamos valorizar e perseverar. Uma igreja que não participa da ceia, um membro que não dá importância à ceia, é um crente que fica fraco espiritualmente. É um crente que perde o foco na cruz de Cristo. É um crente que perde, irmãos, aleluia, o seu norte. Ele perde o sentido da vida espiritual. Porque se nós estamos aqui, a mensagem da cruz era a mensagem central apostólica. Todo apóstolo, ele pregava o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. Porque se o ser humano não entender o sacrifício de Cristo, ele não consegue responder à salvação. Quando Pedro prega a palavra, nós falamos aqui de manhã, Israel cometeu um dos piores pecados, que foi crucificar Jesus. Além de ser o propósito de Deus, mas pecou. Deus poderia ter feito coisas horríveis com Israel, como fez no passado. E eles ficaram desesperados, porque Pedro falou, vocês crucificaram Jesus, varão, foi visto dentre vocês, ele viveu entre vocês, ele andou com vocês, ele realizou milagres, vocês viram os milagres, mas vocês o crucificaram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o que vocês estão vendo aqui é a manifestação do Espírito, porque ele falou que iria para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo. Então, se vocês estão vendo o Espírito Santo aqui, é porque ele está vivo lá. Você pode adorar o nome do Senhor, porque, aleluia, se o Espírito Santo não tivesse manifestado, irmãos, é sinal que Jesus não teria ressuscitado. Porque primeiro é João 14:16, nós vemos a promessa que o Senhor enviaria o Espírito Santo. João 14:26 também, João 15:26, Lucas 24:49, Jesus vai dizer para eles ir para Jerusalém, esperar a promessa. Então Jesus prometeu a descida do Espírito Santo, e ele disse, eu vou, para que o Pai possa enviar o Espírito Santo. Então isso que vocês estão vendo é porque ele foi, é porque ele ressuscitou. Eles ficaram desesperados, eles ficaram atônitos, compungiram o coração deles, eles ficaram sem saída. Eu quero a Deus que o teu coração fique compungido com essa palavra hoje. Eles falaram, o que nós vamos fazer? Qual é a saída? O que nós precisamos fazer? Pedro diz, arrependei-vos, arrependei-vos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então Jesus agora institui a ceia da noite que foi traído
Partiam o pão e comiam juntos com alegria todos os dias. Depois a ceia passou a ser praticada uma vez por semana aos domingos. Aleluia! Aleluia, porque eles não viviam a ceia somente na ceia. A ceia era a centralidade do culto deles. A ceia era algo mais importante do culto. Quando eles se reuniam, celebravam a ceia. Por quê? Eles não podiam esquecer. Eles não podiam deixar de fazer memória do sacrifício do Senhor Jesus. Então eles viviam a ceia do Senhor. Porque a fé cristã na igreja primitiva era uma realidade diária e não uma rotina mensal. A fé cristã era vivida todos os dias, era uma realidade na vida deles diariamente. Hoje a maioria das igrejas celebra a ceia uma vez por mês, principalmente no primeiro domingo. Mas nós temos que viver a ceia do Senhor diariamente, porque a ceia é uma forma de fortalecer a nossa fé, é uma forma de fortalecer a nossa convicção, é uma forma de nos humilharmos e lembrarmos quem eu era e quem eu sou hoje na presença dEle. Eu não posso esquecer da ceia do Senhor. Eu não posso esquecer do pão que foi partido. Eu não posso esquecer do vinho. Então esses elementos, sem esses elementos nós enfraquecemos na vida espiritual. Sem esses elementos, sem a ceia, nós perdemos, aleluia, o valor das coisas espirituais. Diga comigo, eu preciso perseverar na ceia do Senhor. Então a ceia ela servia também para fortalecer a unidade da igreja. Todos os crentes, irmão, quando fala de ceia, falamos de mesa. Mesa fala de comunhão. Quando nós nos reunimos para ceiar, isso me entende que nós somos uma família, porque só se assenta à mesa quem faz parte da família. Você não chama ninguém para sentar à sua mesa se não for a sua família ou se não for íntimo. A ceia é para os íntimos. Jesus andava com a multidão, mas na hora da ceia ele chamou os íntimos, chamou os discípulos. Só é convidado para sentar à mesa quem tem relacionamento com o Senhor Jesus. Aleluia! Porque a ceia é uma forma de cultivar nossa vida, nossa comunhão. Aleluia! É uma forma de nós lembrarmos que Jesus morreu, Jesus sofreu, que Jesus pagou um alto preço. O apóstolo Pedro vai dizer que não foi com prata nem com ouro que nós fomos comprados da nossa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Você pode adorar o nome do Senhor? Então a ceia traz sentimento de mesa, de participar do pão. A ceia acende na igreja, irmãos, um sentimento de pertencimento do corpo de Cristo. Não tem ninguém isolado, não tem ninguém solto, não tem ninguém sem pai, sem mãe, sem família. Você pertence à família de Cristo. Você pode adorar o nome do Senhor. Quantos abandonados lá fora, quantos sem família, sem parentes, mas quando o Senhor te chama à ceia, Ele está dizendo: meu filho, você pertence ao meu corpo. Marcos, você pertence a essa família. Denise, você pertence a essa família. Fala para o teu irmão: você é meu irmão. Nós pertencemos a essa família. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. Diga: eu não estou sozinho nessa igreja. Tem aquele crente mais quietinho, que fala pouco, mas é teu irmão. Ele vai sentar à mesa para comer contigo hoje. Eu vou repetir: ele vai sentar à mesa para comer contigo hoje. Aleluia. Lembra de Davi? Não tem ninguém na casa aí de Saul para que eu possa abençoar? O que responde para Davi? Tem quem? Isso, chama ele para sentar à mesa. Senta na mesa, coloca os teus pés debaixo da mesa, porque eu vou esconder a tua vergonha. Porque na mesa do Senhor não tem vergonha. Na mesa do Senhor todos somos irmãos em Cristo Jesus. Sozinho eu não sou igreja. Existe uma falácia aí fora: eu não pertenço mais à igreja, eu não pertenço à igreja institucional.
Eu sou a igreja espiritual. Não, tu não é igreja, tu é sozinho, ninguém é igreja. Nós só somos igreja quando estamos aqui em corpo, em família. É um membro. Se não fizer parte do corpo, é um membro solto. E o membro solto, sabe o que acontece? Ele morre. Então nós somos igreja quando estamos em comunhão. A ceia fortalece esse laço. Champlin, ele disse uma coisa: ninguém consegue viver como uma ilha isolada. Eu peguei uma ilustração de Moody que diz assim: ele conta que em certa ocasião visitou um homem no seu lar, encorajando a aceitar Jesus e fazer de Jesus o ponto central da sua vida. O homem argumentou que podia ser crente dentro ou fora de igreja. Ele disse: eu não preciso de igreja para ser crente. Moody não deu resposta, não discutiu, mas deu um passo em direção à lareira, sabedoria, né? E tendo removido uma brasa viva do meio do fogo, deixou de lado sozinho por alguns minutos. Aleluia. Dentro de pouco tempo, a brasa perdeu o seu brilho, o seu calor e finalmente se apagou. Eles contemplaram aquela cena em silêncio e finalmente o homem exclamou: preciso estar na igreja. Será que você entendeu? Cutuca teu irmão, pergunta se ele entendeu essa ilustração. Eu preciso desse ambiente. Diga para o teu irmão: nós precisamos desse ambiente. Nós precisamos desse calor. Porque é um acendendo o outro, é um encostando no outro. Mas pastor, é muito chata. Encosta nele, acende ele, porque você vai acender com ele. Oh, levanta as mãos e adore ao Senhor. Tem fogo aí, tem brasa acesa aí. Tem brasa acesa aí, meu irmão. Que fogueira linda, irmão. Até teu irmão que decidiu não dar glória, perto de você ele vai ter que dar glória. Aleluia, porque o calor está forte. O calor está forte, meu irmão. Louvado seja. Então nós, diga: eu preciso estar na igreja. Diga: eu preciso da ceia. É uma questão de vida ou morte, meu irmão. Então se nós queremos nos manter acesos, esse é o ambiente. Aí eu venho para cá, aí vou lá para fora, aí daqui a pouco está apagando. Opa, lado do Flávio. Aí tudo lá do Flávio. Aí a brasa acende. Quem está entendendo isso aqui? Se corre perto do pastor Edson, então. Aí, sexta-feira ele falou: estou devagar, meu Deus do céu. Quase furou esse teto aqui. Eu falei: pastor Edson saiu do barril de óleo e veio direto para cá hoje. Ele não gosta não, ele fica tímido. Mas é isso, irmãos. Esse é o lugar da gente se acender. Orar em casa é bom? Maravilhoso. Orar no monte é bom? Maravilhoso. Mas orar na igreja é diferente. Na pandemia que nós soubemos disso, o ministério chorava quando ele se reunia na pandemia. Flávio então ficava igual criança: pastor, posso falar, né? Eu não sei ficar sentado na igreja, nesse ambiente. A gente chorava, irmãos. Na pandemia nós valorizamos a igreja. Claro que tem crente que se acostumou a ficar em casa, né, irmão? Assistindo o culto assim, ó. Traz uma água gelada aí para mim. O pastor vai pregar agora. Muito bom, né? É bom demais, né? Faz uma pipoca, vai começar o louvor. Imagina, irmão, assistir o louvor comendo pipoca. Que delícia. Pastelzinho. E a vida espiritual? Morrendo cada vez mais. Esse é o ambiente. Diga: esse é o ambiente. Aleluia. Então na mesa da ceia, sentamos todos como irmãos, que não existe maior, não existe menor. Então a ceia é o meio pelo qual nós recebemos a capacitação. Quando pegamos um pedaço de pão e comemos, na verdade nós estamos recebendo esse poder de encarnar Jesus na nossa vida.
de receber Jesus na nossa vida cada vez mais, nos alimentarmos de Jesus. É participando da ceia que fazemos o memorial. É a melhor forma de nos identificarmos com Cristo, com a sua dor, é na ceia. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo. Então, a ceia, eu não sei a sua opinião, mas o culto da ceia é o culto que nós mais nos identificamos com o sacrifício de Cristo. É o culto que você consegue sentir um pouquinho da dor de Cristo, sim ou não, igreja? Porque não tem como nós fazermos memória do sacrifício e não derramar uma lágrima dos olhos. Tem que estar muito frio. Não tem como nós lembrarmos do sacrifício de Cristo, da dor, da coroa de espinho, do escravo nas mãos, da lança sobre ele, de todo o açoite, de todo o sofrimento, aleluia, de todo o preço que ele pagou, irmãos. E nós não sentimos pelo menos um pouquinho dessa dor. Os apóstolos, quando eles eram maltratados, os apóstolos, quando eles eram presos, eles saíam glorificando a Deus. Eles falavam, Senhor, obrigado pela oportunidade de sofrer um pouquinho pela causa, sofrer um pouquinho pelo Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós sofremos o restinho das aflições de Cristo. Aleluia! Então o culto da ceia é um culto onde nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo. Os primeiros cristãos juntavam-se na ordenança da ceia do Senhor e eles perseveravam no partir do pão, celebravam o memorial. Era uma ordenança que deveria ser transmitida às próximas gerações, por isso chegou até nós. Imagina, mais de 2000 anos o Senhor instituiu a ceia, até hoje nós celebramos a ceia do Senhor. A igreja perseverou nessa prática de ceiar, irmãos. Por quê? É só um ritual? Toda festa que você vê no livro do Antigo Testamento, Levítico, Êxodo, toda festa instituída por Deus, não é simplesmente uma festa, não era simplesmente um ritual. Por quê? Toda festa apontava, aleluia, para algo sobrenatural que aconteceu com eles, porque Israel não poderia esquecer. A festa da Páscoa era para lembrar da forma sobrenatural que o Senhor libertou eles do Egito. Eles não poderiam esquecer. Só que o Senhor fala agora na ceia, ele fala assim, agora não é mais a Páscoa, vocês não precisam lembrar lá de Faraó, vocês não precisam mais lembrar da forma que eu tirei vocês do Egito, agora vocês vão lembrar do meu sacrifício na cruz do Calvário, porque eu vou formar a minha igreja, e na minha igreja tem judeu, tem gentio, tem grego, tem Maria, tem João, tem Antônio. Então na ceia nós devemos lembrar quem nós éramos. Você lembra quem você é antes de Jesus? Você lembra, Pedro? Perguntar para os homens aqui, meu Deus do céu. Tiago se converteu no berço, né? Evangélico, mas se desviou, se afastou, né? Essa carinha aí se afastou. Então nós temos que lembrar, irmãos, quem nós éramos, o que nós fazíamos e quem nós somos hoje. Deu o diácono André, todo bonitinho ali, de óculos. Parece que ele sempre foi bonitinho assim, não foi? Não. Diácono Antônio Carlos. Presbítero Marcos. Presbítero Alex. Era quietinho? Então é na ceia que nós lembramos, irmãos. A ceia é para lembrar quem era o faraó que nos aprisionava. Mas na ceia, para nós lembrarmos o Jesus que nos libertou. Aleluia! Então, é para dar glória a Deus, porque a igreja perseverou nessa prática. Então Jesus instituiu a ceia. Lá em João capítulo 5, versículos 53, 54, 55, 56, o Senhor Jesus vai dar um sentido ao pão e ao vinho. Ele diz:
João 5:53. Na verdade é João capítulo 6, né? 6:53. Jesus foi e disse: na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem, imagina essa mensagem, e não beberes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é o quê? Comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí no versículo 48 vai falar o quê? Que Jesus é o pão da vida. Então Jesus está dizendo o seguinte: quem não se identifica comigo no meu sacrifício, não tem parte comigo. E aí Jesus vai trazer o sentido do pão e do vinho, falou: esse pão é minha carne, esse vinho é meu sangue. Então o que o Senhor está dizendo? Olha, eu sou o pão da vida, eu vou alimentar vocês durante toda a minha vida, eu não vou deixar vocês sem o meu corpo. Então quando nós participamos da ceia, nós estamos nos identificando com o sacrifício de Cristo, comendo pão e bebendo vinho, porque Jesus é o nosso alimento diário. Diga: Jesus é o nosso alimento diário. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo acerca da ceia, 1 Coríntios 11:23, que é o texto clássico, né, que nós ceiamos aqui, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Diga: partiu. E disse: tomai e comeis, este é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Ou seja, Jesus é o pão partido. Na verdade, a ceia, nós participamos, o pão já está partido, mas quem partia a ceia, quando Jesus instituiu, era eles mesmos, partiu o pão. Então a ceia, nós participamos do pão partido. O que quer dizer isso? O Senhor se partiu por cada um de nós. Não tem ninguém melhor do que o outro. Você vai comer um pedacinho do corpo de Cristo, o teu irmão também vai comer, porque tem um pedacinho para cada um de nós. O sacrifício dele foi para cada um de nós. Então Jesus na cruz, ele partiu o pão, ele se entregou, e cada um de nós temos o direito. Então quando nós recebemos o pão partido, isso quer dizer que o sacrifício dele foi para mim também. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Então o Senhor mandou dividir o pão, partir o pão. O pão não é privilégio algum, porque o Pai é nosso, mas também Ele falou para orar que o pão é nosso, o pão nosso de cada dia. Aleluia. Digo: o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Jesus é nosso. É o pão nosso, não vai faltar pão na tua casa diariamente. Jesus está presente diariamente. Porque Jesus morreu por todos nós, Ele partiu para todos no seu corpo. Seu sacrifício foi por você, foi por teu irmão, quem está do seu lado. Então a ceia nos revela a importância de cada um de nós. Ah, pastor, mas só quem tem oportunidade é fulano. Fulano tem oportunidade, mas você tem o mesmo direito na cruz do Calvário da salvação. Aleluia! Ele partiu por todos. Agora eu tenho que pegar minha cruz e também partir um pouquinho da minha vida com o meu irmão. Quando nós recebemos o pão, nós temos que lembrar que eu preciso também partir a minha vida pelos meus irmãos. Eu preciso também me doar um pouquinho, porque esse partir do pão representa o amor. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, sempre que participamos da ceia, fecha teus olhos, em nome de Jesus. Sempre que participamos da ceia, sempre que pegamos um pedaço de pão nas mãos, nós temos que lembrar que o pão foi partido por todos nós. O sacrifício de amor foi por todos nós. Aleluia! Todos nós temos direito à salvação. Todos nós temos direito à vida
Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estamos ligados pelo Novo Testamento. Nós estamos ligados pelo sangue do Senhor. Se pão fala de amor, sangue fala de perdão. O Senhor perdoou os nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Provérbio 28,13, irmãos, esse provérbio não sai da minha cabeça. Aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É pelo sangue dele que nós estamos aqui. É pelo sangue vertido na cruz que nós fomos perdoados. Ele derramou o seu sangue por nós. Jesus provou o seu amor. Jesus nos perdoou. O sangue de Cristo também passa por todo o seu corpo. Nós temos que valorizar, irmãos, porque não foi com prata nem com ouro, mas a Bíblia diz que foi com precioso sangue de Cristo. Foi com precioso sangue de Cristo que nós fomos comprados. Eu quero convidar, não sei se tem alguém aqui nessa noite, que nessa noite ainda não recebeu Jesus como Salvador, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite quer ser incluído de volta à família de Deus, quer declarar sua fé para Jesus. Se tem alguém assim, eu vou te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente e tomar uma posição diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Aleluia. A igreja orando agora.